além do prazo que tem. Podemos iniciar? Então dá o ok aí, eu começo. Bom, dando continuidade e agora chamando o terceiro palestrante dessa sessão da tarde, eu chamo o Tony Imbrósio Oliveira, palestrante vindo do Rio de Janeiro também, a quem eu peço uma salva de palmas. O Tony é militar reformado, com curso de formação na Escola de Especialistas da Aeronáutica, professor de Educação Física pela Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito também da UFRJ, ocupa atualmente o cargo de segundo secretário do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Portuguesa e é um militante fervoroso pela união das forças patrióticas por um Brasil melhor. Tony nos trará o tema Desmistificando o parágrafo único do artigo 1º e 142 da Constituição Federal. Eu passo a sua palavra, vamos ver se conseguimos recuperar um tempinho aí para mim. Olha a pressão. Tomé gosta de botar pressão, rapaz. Logo em cima de mim, para você ver. E eu deixei ele tranquilo lá em São Paulo, hein? Ele vai dar um aviso aqui. Pessoal, quem estacionou um carro ali no outro estacionamento, que não tem nada a ver com o evento, o estacionamento está fechando e só tem esse carro. É um Etio? Um Etio azul. Pronto. Obrigado. Beleza, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos os amigos que estão aqui presentes, né? Boa tarde ao Vitor, que está nos assistindo, né? Queria parabenizar ao Grupo Radar pela organização, ao Puro Sangue, né, aqui do Rio Grande do Norte. Né, a União das Forças Patrióticas tem o objetivo de quê? De unir todos. Né? Por isso foi criado um seminário lá no Nacional Clube, quando eu levei essa palestra da União das Forças Patrióticas, que é a união de todos os grupos do Brasil, né, em prol da nossa nação. Né? Eu queria também agradecer muito ao Tomé, porque o Tomé, por gentileza, abra aqui para mim. Espera aí. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Preciso abrir aqui. Agradecer ao Tomé, porque ele se enganjou, né, para que ocorresse esse evento de cabeça, o Hélio também na parte operacional, e ao Moisés, né, que foi de um papo com o Moisés que surgiu esse evento todo aí. Né? Queria agradecer também a minha amiga Fernanda por ter me emprestado esse livro aqui, que é difícil, do general Sérgio Coutinho, A Revolução Gramscista no Ocidente, a concepção revolucionária de Antônio Gramsci, em Cadernos do Cárcere. O meu objetivo dessa palestra é fazer que todos façam uma reflexão, após o término dela, se o Brasil tem uma saída sem a intervenção constitucional militar. É só isso. Esse vai ser meu objetivo da palestra. Entendeu? Nós vamos analisar o artigo, parágrafo único do artigo 1º, e o artigo 142. Para me chegar à Constituição, nós vamos fazer uma retrospectiva histórica que meu irmão Hélio preparou lá. Mas antes disso, eu vou ler uma frase e eu gostaria muito que as pessoas fizessem uma reflexão em cima do que eu vou ler. Porque eu abro normalmente, quando eu estou em Copacabana, com a frase dessa judia que fugiu do Holocausto, americana, né, se naturalizou americana, Andy Rain. Quando você perceber que, para produzir
precisa obter autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Então eu gostaria muito que, ao vivenciar o momento em que nós nos encontramos, que estamos próximos, né, à concretização da cartilha de Antônio Gramsci, próximo, a Venezuela está lá no 6º estágio, 7º provavelmente, e o Brasil caminha para isso. Nós temos que fazer muitas reflexões do nosso comportamento como sociedade. Porque não podemos jogar toda a responsabilidade de resolver o problema da nação em cima das Forças Armadas, né? Nós também temos responsabilidade com a segurança nacional e a soberania do Brasil. Nós, porque as Forças Armadas, elas são povo. Elas saem do meio da gente. Não é isso? Elas saem aqui da sociedade. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, né? Então, eu queria dizer a vocês o seguinte: essa Constituição aqui, para chegar nela, eu vou precisar, Hélio, que você coloque de imediato esse vídeo. É um procurador. O democídio, dentro daquilo que a gente estava falando, é quando o Estado, quando o governo acaba contribuindo para o extermínio do seu próprio povo, que é o que nós estamos vivendo no Brasil. E vivendo no Brasil por conta de uma ideologia que entende que fomentar o caos é interessante. Então nós temos essa ideologia incrustada tanto na administração pública quanto na própria administração judiciária. E como sendo uma ideologia, como sendo algo que já foi impregnado culturalmente, o próprio aplicador, o próprio governante, o próprio sujeito que entende correto isso não está sabendo exatamente o que está fazendo muitas vezes. Não tem a plena consciência de que ele está seguindo algo que foi dito lá nos anos 50 por Herbert Marcuse. O marcusismo que se diz, né? Que foi dito lá nos anos 20 por Antônio Gramsci, que foi dito muitos anos atrás por teóricos de extrema esquerda que entendiam que empoderar o lumpen proletariado, que são exatamente os bandidos, aquelas pessoas marginalizadas na sociedade, inadaptadas à vida social, empoderá-los para que eles fossem uma força revolucionária. Então nós acabamos tratando essas pessoas como pobres vítimas, pobres coitados. Damos poder para que eles exerçam esse poder, e eles reclamam cada vez que recebem poder, mais poder. E isso tem nos levado ao caos. O nosso livro trata desse aspecto mais especificamente voltado ao direito penal, né? E a sua aplicação e ao seu entendimento, desde os seus princípios fundamentais, dentro do sistema judiciário e dentro da academia, que é onde se formam os novos juízes, os novos advogados, os novos promotores. A pessoa sai marxista sem saber de uma faculdade de Direito, dependendo da faculdade de Direito, até sabendo, mas sai socialista sem saber. Isso é efeito daquilo que Antônio Gramsci apregoava como sendo o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino. Que, como o padre Paulo Ricardo Azevedo, que também tem um ciclo de palestras sobre marxismo cultural, fala que é como se fosse o próprio ar que a gente respira, que a gente não vê, ou como a água em que o peixe vive, que ele também não enxerga. Nós estamos seguindo dogmas, princípios, valores, que nunca foram dogmas, nunca foram princípios, nunca foram valores. Foram implantados à guisa
de dogmas, princípios e valores e acabaram sendo assim aceitos. A gente não critica certas coisas. Tanto se fala em problematizar, em criticar, em criminologia crítica. Alessandro Barata, também um criminologista marxista italiano, que é a versão criminológica do penalista, do direito penal, do justo filósofo Luigi Ferraioli, que na verdade nem é penalista, né, é um justo filósofo, e que tudo resulta num criticismo inabalável. Então nós vamos criticar tudo. Criticar significa colocar em dúvida e destruir os fundamentos daquilo que está em vigor, e que é a moral burguesa, que é a moral judaico-cristã, que é a moral católica, religiosa da população, herança da filosofia greco-romana. Então nós vamos primeiro destruir isso aí. O que nós vamos colocar no lugar disso aí? Isso a gente vai ver depois. Certamente será a sociedade socialista. O novo homem. O novo homem de Marx. O novo homem de Marx, de Lenin, de Mao Tse Tung. Exatamente, o novo homem. Nós vamos colocar, essa é a sociedade que está sendo visada. Só aquele sujeito que sai da faculdade e que vira advogado, juiz, promotor, muitas vezes não está sabendo que ele está pensando, o pensamento dele, a prática dele, a praxis dele vai levar a esse resultado. Ele acha que está fazendo um bem. E muitos são bem intencionados, são pessoas boas de coração, mas eles não têm noção da origem das suas próprias ideias. Que eles estão ajudando a destruir a civilização, né? Estão sendo instrumentos dessa destruição da civilização para se colocar alguma coisa que eles acham que é melhor no lugar e que normalmente acaba sendo muito pior. Uma última questão, doutor Leonardo. Como é que nós vamos reverter este hospício? O senhor usou um termo que eu acho dessa loucura que está o Brasil. Olha, primeiramente saber que isso acontece no Brasil. Primeiramente saber que a gente está envolvido nisso sim, que isso não é teoria da conspiração, que isso não é mito. Tudo isso é documentado. As pessoas que idealizaram isso escreveram livros, esses livros estão à disposição de quem quiser ler. Isso foi seguido pela classe política brasileira. Se você pegar as atas do Foro de São Paulo, que é aquela organização criada logo após a queda do Muro de Berlim, em 1990, por Fidel Castro e Luiz Inácio Lula da Silva, em 1990, todas as atas do Foro de São Paulo, elas remetem a esse ideário, né? Então, nada disso foi inventado, nada disso foi teorizado por pessoas que têm mania de perseguição, ou coisa assim, como Olavo de Carvalho, como outras pessoas que enxergaram isso. Isso tudo está sim sendo colocado em prática, porque foi anunciado que ia ser colocado em prática. E o resultado está aí, e não é mera coincidência. Doutor Leonardo Jardim de Souza, promotor de justiça, obrigado pela entrevista. Nós vamos ficar aguardando aí, ansiosos, o seu livro. Muito obrigado. Do doutor Diego. Muito obrigado pelo espaço, uma satisfação, um prazer sempre estar conversando contigo, com teus ouvintes e telespectadores. É isso aí, meus amigos. Então, esse vídeo aí, ele fala por si só, né? Tudo que está acontecendo dentro do nosso país. E nós temos a nossa luta é grande, porque nós estamos tendo que nos defender e contra-atacar em duas frentes. A frente ideológica e a frente da corrupção. Então, são duas frentes que nós, cidadãos de bem, temos que lutar no nosso país. Porque o Foro de São Paulo é o braço, como o general Mourão colocou, naquela entrevista dele dentro da maçonaria, e foi o primeiro general que eu ouvi falar sobre isso, sobre o Foro de São Paulo, né? Com a queda do Muro de Berlim, a fragmentação, né, que houve antes da União Soviética, né, se ficou pensando que o comunismo tinha sido extirpado da humanidade. Não, ele deslocou o eixo para o Ocidente. Deslocou o eixo dele para o Ocidente. Né? É só assistirem a Agenda Comunista para a América. É um vídeo maravilhoso que tem. Nós mostramos naquele seminário em São Paulo. Tomé estava lá, Hélio também. Né? E ele é claríssimo ali. Claríssimo aquele Agenda Comunista para a América. Os Estados Unidos sofre problema também, grave, e só não sucumbiu porque o Trump ganhou as eleições. Porque se o Trump não ganhasse as eleições, a Hillary tivesse ganho, ela tomaria conta da Suprema Corte.
Olha só, o que aconteceu na Venezuela. E na Venezuela. O Brasil também. Né? A gente vai falar sobre isso quando eu for colocar ali as opções que nós temos de democracia, que nós não vivemos mais, né? Não existe democracia sem a segurança do direito, como o Ribas colocou muito bem aqui. Então, meus amigos, o mundo, na realidade, ele tem dono, né? Ele tem dono. Eu vou ler só uma partezinha para entrar propriamente dito nos trabalhos desse livro aqui, que eu ia fazer um sorteio, mas eu vou entregar ele ao Lameck, presente pela sua tenacidade, né? Se deslocar de ônibus para São Paulo, de estar aqui acompanhando, né? A gente. Então você vai levar isso assinado aí pelos palestrantes que quiserem assinar. Esse livro aqui é Política, Ideologia e Conspirações. Gary Allen e Larry Abraham. Eu estou lendo ele. A sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. Eu só vou ler uma parte aqui. Famílias como Rockefeller, Rothschild e outras foram responsáveis por estourar guerras mundiais e revoluções, lucrando inclusive com armas que mataram ambos os lados. O comunismo foi fomentado e financiado por essas famílias para promover uma instabilidade econômica onde ainda não dominavam, rearranjando o poder com elas no topo. O Manifesto Comunista foi baseado num livro que existia 70 anos antes, mas era uma cartilha dos Illuminati. A Grande Depressão das bolsas americanas foi tramada para que os banqueiros conseguissem lucrar com as recompras de ações, pagando 10% do seu valor, falindo concorrentes e emergindo como controladores do sistema. Isso aqui é maravilhoso, esse livro. Eu estou lendo ele. Eu queria pedir agora, meu irmão, para mim poder chegar aqui na Constituição Federal, que eu quero mostrar a todos, né, como é que foi confeccionada essa Constituição aqui, para poder falar do parágrafo 1 do artigo 1º e do artigo 142. Né? Essas projeções foram tiradas do livro do general, né, que eu acabei de falar aqui para vocês, né, que é a Revolução Gramscista no Ocidente. O ex-deputado e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, foi preso em Brasília. Depois, isso daí depois, no final, por favor. As transparências, por favor. A Revolução Gramscista no Ocidente. A concepção revolucionária de Antônio Gramsci em Caderno do Cárcere. Pode passar ele, por favor. Nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência aqui, porque é importante essa leitura aqui, para a gente entender como é que nós chegamos a essa confecção de Constituição. Pode passar, por favor. Olha lá. Como fizemos alusão no prólogo deste livro, os cadernos do Cárcere e Antônio Gramsci vieram a público, 48, tá? No Brasil, a primeira edição do trabalho de Gramsci aconteceu entre 66 e 68, por iniciativa de Enio Silveira, da editora. Tal. Dá para vocês lerem aí, ainda a tradução da versão temática de Togliatti, né? Porque todos sabem que o Antônio Gramsci, italiano, né? Fundador do Partido Comunista na Itália. E ele já falava do Brasil, hein? Em 1920. Ele já tinha feito um comentário sobre o Brasil. É interessante mencionar que estas duas edições foram feitas no período de vigência da Revolução de 64. Tá? Pode passar, por favor. Nesta ocasião, acompanhe bem a leitura, pessoal, porque é importante para entender o que aconteceu com a nossa Constituição. Nesta ocasião, o Partido Comunista Brasileiro vinha de uma frustrante e contundente derrota na segunda tentativa de tomar o poder no Brasil. Tanto na primeira investida, a intentona de 35, quanto na segunda via pacífica. O partido seguiu o modelo marxista-leninista para chegar ao poder, fiel à orientação da Internacional Soviética.
em cada uma das ocasiões. Havia uma certa perplexidade no interior do partido que se questionava quanto à validade dos modelos leninistas de assalto ao poder e da via pacífica para o socialismo, ou etapista. Ambas mal sucedidas no Brasil. Além disso, havia ainda a má referência da imprudente e cruel opção pela violência armada de alguns dissidentes, da orientação partidária, que não conseguiram ir além do terrorismo urbano, 66 a 73. Começaram, então, a aparecer os primeiros indícios de que alguns dirigentes do partido passavam a se interessar pela estratégia de Gramsci, já, de certa forma, revelada pelo eurocomunismo. Como poderia, todavia, o Partido Comunista transpor mecanicamente para o Brasil uma doutrina que se preocupava, no seu tempo, em equacionar os caminhos a percorrer do fascismo à ditadura do proletariado e estabelecer qual o sistema de alianças a ser composto para atingir a meta intermediária de um governo democrático? De um governo democrático? É uma pergunta, né? Pode pular. Com efeito, em 73, o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro realizou como uma criativa manobra intelectual, a transposição para o Brasil da situação da Itália em 1930. Aprovou uma resolução em que definia o regime brasileiro instaurado em 64 como fascista. Olha a manobra deles, hein? Vão acompanhando para vocês verem a manobra. Assim, propunha a formação de uma aliança antifascista. Olha só o papo deles. Vocês estão acompanhando bem. Incluindo todas as forças de esquerda e de oposição ao regime político vigente. Tendo por objetivo a redemocratização. Olha o papo furado. Tudo papo furado. Que lhe abrisse espaço para voltar à atividade política ostensiva e à luta pelo socialismo. A partir desta resolução, recorde-se, com a ausência de Prestes, então refugiado na União Soviética, o partido passou a dar prioridade aos objetivos imediatos. Quais eram eles? Restauração da democracia, papo furado, anistia, Assembleia Constituinte. Evidentemente, a opção por essa linha de atuação não significava uma deliberada adesão à estratégia gramscista, mas com ela coincidia de maneira interessante e indicativa, porque estava muito de acordo com o conceito de Gramsci, referente ao intermezzo democrático burguês entre a queda da ditadura fascista e a ditadura do proletariado. Uma intermediação, né? Embora aqueles objetivos fossem também das esquerdas e oposições ao regime em geral, o partido, coerentemente, os antecipou como diretrizes de sua atuação política naquele momento histórico. Vamos pular. Pode ir. Indicativamente também, a partir de 73, pronunciamentos de destacados membros do partido e artigos publicados nos jornais orgânicos e na imprensa diária passaram a conter frequentes referências às categorias e ideias de Gramsci. Vejam bem como é que a coisa foi fluindo. Isso aqui é importante de acompanhar a fluência da coisa. Algumas vezes, claramente, mas geralmente apenas citadas no contexto das declarações. Embora fossem significativas indicações de envolvimento de membros do partido com as ideias de Gramsci, esta posição não era unânime. A presença do PCB nas campanhas populares, Partido Comunista Brasileiro, anteriores a 79, não foi muito destacada. Por quê? Em 74 e 75, os órgãos policiais de segurança, depois de derrotar o terrorismo urbano e uma tentativa de implantação de guerrilha maoísta no país, voltaram-se finalmente contra ele, desorganizando severamente sua estrutura e atuação. Seus militantes foram presos ou se refugiaram no exterior. Presta atenção agora à importância disso aqui, viu, que eu vou entrar agora aqui. Aqui vem o pulo do gato. Os remanescentes optaram pela clandestinidade ou pela infiltração aonde?
no Partido do Movimento Democrático Brasileiro. MDB, né? Não era é o Movimento Democrático Brasileiro. De oposição. Tática da dupla militância. Vocês estão vendo? Eles trabalhavam dentro do MDB, porque só tinha MDB e Arena. E eles ali trabalhavam a dupla militância. Já nas eleições parlamentares de 78, olha só, hein? Foram eleitos por esta legenda 27 deputados federais e 36 estaduais. Comunistas. Comunistas. Eu quero chegar aqui, ó, na nossa Constituição. Mas isso aí é importante. Quando, em 79, o próprio regime revolucionário de 64 tomou a iniciativa da abertura política, com a revogação do ato institucional número 5 e a decretação da anistia, né, o movimento comunista também se atribuiu os méritos das mudanças democráticas. Estão vendo como é que eles agem? É assim que eles agem. Entendeu? Como se eles fossem os verdadeiros. Que eles que estão fazendo as coisas. A democracia, que eles falam tanto. Né? O partido, entretanto, estava enfraquecido, principalmente depois das divergências entre Prestes, que regressava de Moscou, e os membros do Comitê Central, resultando no afastamento do velho líder, ainda preso aos dogmas da Internacional Soviética. Entretanto, a ortodoxia do próprio Comitê Central o levou também a hostilizar os membros de tendência gramsciana, o que acabou por fazer com que muitos deles se afastassem do partido e buscassem outras organizações políticas, em particular o MDB e o Partido dos Trabalhadores recém-criados. A partir de 80, embora ainda não legalizado, o PCB já podia atuar abertamente, com a complacência do regime que se encerrava ou por meio dos militantes que se acolheram em outros partidos. As campanhas eram, então, a de legalização do partido e, em 1984, a de direta já. Né? Todo mundo embarcou nisso. Esta foi conduzida num amplo movimento, não só das esquerdas, mas das oposições como um todo. Não teve êxito, mas contribuiu para viabilizar a candidatura de Tancredo Neves e a sua eleição em direta sucessão do último presidente revolucionário. Em 85, o PCB obteve seu registro no Tribunal Superior Eleitoral, finalmente entrando na legalidade. Neste ano, podemos dizer, iniciava-se o interlúdio democrático burguês, né, como preconiza Gramsci. Faltava ainda um passo decisivo, a convocação de uma Assembleia Constituinte. O objetivo foi facilmente viabilizado no clima de abertura política inaugurado com a posse do presidente Sarney indevidamente. Todos nós sabemos disso, porque o Tancredo morreu, não tomou posse. Como o vice poderia tomar posse como presidente? Né? Teria que ter uma nova eleição. Ok? Pula aí. A Constituinte e a República Socialista. Né? O novo Congresso, eleito em 86, veio investido de poderes constituintes. Aí acho que o Ribas até comentou sobre isso hoje. Né? Constituinte, vejam bem, hein? Como é que a coisa foi feita de forma totalmente para confecção de uma Constituição Socialista Comunista. Né? Para elaborar, investir de poderes constituintes. É interessante recordar que o presidente Sarney tomou a iniciativa de nomear uma comissão de 100 notáveis para elaborar um anteprojeto da nova Constituição. A proposta apresentada pela comissão foi de tal maneira esquerdizante que o presidente desistiu de submetê-la à Assembleia Constituinte. Este fato demonstrou a extensão da opção marxista no meio intelectual brasileiro, nele incluindo, certamente, uma parcela já marcante dos adeptos do pensamento de Gramsci. No Congresso, os representantes constituintes de esquerda, de maneira despercebida e habilidosa, com a conivência de socialistas populistas e com a omissão da maioria democrata descuidada, conseguiram ver aprovado um regimento. Olha o perigo aqui, pessoal. O que aconteceu na nossa Constituição? Conseguiram ver aprovado um regimento da Assembleia
em que a metodologia de elaboração da carta lhes permitiria conduzir o trabalho fracionável, técnica de domínio de reuniões e assembleias pela minoria, por meio de artifícios, manobras, manipulações e obstruções regimentais. Vocês vejam o que acontece lá hoje. No caso, o regimento aprovado criava um determinado número de comissões temáticas, tratando separadamente dos diversos conteúdos da Constituição. Em seguida, a matéria seria harmonizada por conjuntos de assuntos afins em uma comissão de sistematização e, finalmente, levada a plenário para votação, não por artigos, mas em bloco, impedindo emendas parciais. Era o fracionamento da Assembleia de modo que a minoria tivesse domínio das comissões que lhes interessavam, abrindo mão das que eram secundárias. Vamos lá. Além do mais, o regimento admitia emendas populares apresentadas diretamente pela sociedade civil organizada, isto é, por organizações de massa, tais como sindicatos, associações de classes e movimentos populares. Era uma prática incipiente da hegemonia popular de concepção gramscista, que permitia às minorias ativas exercerem a direção política, a pressão e o lobby, impondo suas ideias e reivindicações, fazendo crer que expressavam a vontade nacional. Olha só, hein? Com a técnica do trabalho fracionável e de pressão de base, quase que a Constituinte é levada a aprovar um projeto parlamentarista e nitidamente socialista. Quando esta manobra ficou evidente, a maioria democrática reagiu formando um bloco suprapartidário, o Centrão, que, a tempo, frustrou o intento das esquerdas. Mesmo 62, assim, a Constituição promulgada em 88 se caracterizou pela complexidade, revanchismo, nacionalismo, xenófobo, paternalismo, permissividade democrática e pelas contradições conceituais. Como veio a se manifestar o próprio presidente Sarney, a Constituição torna o país ingovernável. Em 1990, restava ainda um grupo importante de membros do partido adepto do gramscismo. Se a atuação da organização desde 79 não foi oficialmente nesta linha, sem dúvida foi por ela influenciada, ou, no mínimo, com ela coincide. Na verdade, os procedimentos políticos que poderiam ter sido identificados como gramscianos eram próprios da fase econômico-corporativa e não seriam incompatíveis com as práticas marxista-leninista da equivalente fase democrático-burguesa. Certas práticas sugeridas eram até confundidas com atividades de acumulação de forças e de trabalho de massa desta linha ideológica. Nesta época, a crise do comunismo soviético já se tornara explícita, desde que Gorbachev tentara sua salvação com um projeto reformador, a perestroika. Culminou com o repentino colapso do regime soviético e a subsequente desarticulação dos regimes comunistas satélites do leste europeu. A velocidade dos acontecimentos, a debacle flagrante, a exposição das precariedades sociais e econômicas do Estado totalitário daqueles países demonstraram todo o fracasso do socialismo soviético e da ilusão do comunismo. Os acontecimentos trouxeram um momento de surpresa e de perplexidade a toda a esquerda marxista no Brasil e ao Partido Comunista Brasileiro em particular. Pode pular. O PCB, de orientação soviética e de vinculação ao PCUS, Partido Comunista Russo, evidentemente foi muito atingido pelo desastre diante da reviravolta do comunismo soviético. Viu-se obrigado a rever posições e a tentar salvar seu projeto histórico, fazendo um esforço de sobrevivência e de elaboração de uma nova fase. A reação foi rápida, o que demonstra já possuir um quadro de pessoas portadoras de um projeto novo, não só oportuno para o momento vivido pelo partido, mas adequado para o momento histórico do país. O gramscismo
No período de 30 de maio a 2 de junho de 91, o partido realizou seu 9º congresso. Outra vez, se dividiu internamente, agora com 3 correntes divergentes. A primeira, a dos renovadores, sugerindo uma definição renovada de socialismo. A segunda, a dos ortodoxos, marxistas-leninistas, conservadores. A terceira, a que defendia um novo socialismo, baseado na adaptação de Marx, Engels e Gramsci, e a aproximação com o Partido dos Trabalhadores e com o Partido Socialista Brasileiro, PSB. A primeira corrente saiu vitoriosa. Assim, o velho partido, ou PCBão, vestiu roupagem nova, abandonou velhos símbolos e adotou outra denominação, PPS. PPS, Partido Popular Socialista. Passou a usar uma nova linguagem como pluralismo das esquerdas, democracia radical e outras expressões muito próprias do vocabulário gramsciano, como aparece na sua proposta de declaração política ao Congresso. Para que a esquerda se credencie ao exercício da hegemonia, deve ser capaz de promover a emancipação da classe operária de uma pauta estritamente econômico-corporativa, tornando-a apta a dirigir o país. O novo partido argumenta com categorias de Gramsci, mas não assume publicamente sua linha gramscista. Aliás, como seus congêneres na Europa, o ex-PC europeus, têm agora outras denominações e outras siglas, mas também não revelam abertamente a sua linha revolucionária gramsciana. O marxista-leninista do velho Partido Comunista romperam com o Partido Renovado, saído do 9º Congresso e recriaram o PCB, com o mesmo nome, com a mesma sigla e com os mesmos símbolos. O conhecimento da obra e do pensamento político de Antônio Gramsci não ficou restrito a alguns membros do PCB. Teve também difusão no meio político, principalmente após 7/9, com o retorno ao país de muitos intelectuais e militantes de partidos e organizações de esquerda, que se haviam refugiado, principalmente na Europa. Os sinais de sua atuação e influência já apareceram no início da década de 80, com a difusão e o uso de conceitos e categorias gramscianas nos meios de comunicação social. Na manifestação artística, na atividade editorial e na linguagem política. O exemplo mais evidente é o uso que se tornou corrente da expressão sociedade civil. Igualmente indicativo foi o surgimento no país e cada vez mais difundidas nas denominadas organizações não governamentais, as ONGs, né? Que, segundo o general Durval Neri, o Brasil tinha, há uns tempos atrás, 270 mil ONGs e só na Amazônia 100 mil ONGs, fatiando a Amazônia toda do nosso país. Eu não sei nem mais hoje se realmente a Amazônia pertence à nação. Entendeu? 100 mil ONGs, muitas das quais nada mais são do que aparelhos privados de hegemonia, voluntários ou de grupos hegemônicos, volta um pouquinho aí, ou voluntários ou de grupos hegemônicos, isto é, organizações não estatais privadas da sociedade. A partir de 90 foi crescente a penetração de Gramsci nas universidades. Vários amigos falaram isso aqui hoje, certo? Aliás, já há muito esta área de discussão e de influência do pensamento marxista. Sem dúvida, o meio acadêmico tem sido importante centro difusor do gramscismo. Eu queria aproveitar e dizer que quem introduziu a cartilha de Gramsci dentro das universidades foi o caríssimo, que tem que ser criminalizado por crime de lesa pátria e traição, Fernando Henrique Cardoso, o grande mentor da destruição nacional desse país. O grande mentor. Ele é o grande mentor dessa destruição, né, dessa juventude. E foi introduzido na USP, em São Paulo. Foi introduzido e se disseminou, né? Todas as universidades. Você for na UERJ, é uma tristeza, né? Em todas as universidades do país. É triste
que nós estamos perdendo aí quase 2 gerações de jovens, né, doutrinados pela cartilha de Gramsci, infelizmente. Por isso que nós temos que mudar tudo isso que está acontecendo no país, né? Pode pular, por favor. Na área política, os partidos de esquerdas que repudiam tanto o marxismo-leninismo quanto a social-democracia não assumem abertamente sua opção pela estratégia de Gramsci, ou simplesmente os silenciam. Tentam passar um discurso social-liberal, social-democrata, ou eufemismo de um não bem explicado socialismo democrático. Parece-nos instrutivo fazer um breve reconhecimento da esquerda brasileira, destacando os partidos segundo suas opções estratégicas para a fundação do socialismo. De uma maneira mais ou menos arbitrária, a esquerda no Brasil pode ser classificada em 2 blocos distintos, como resumido no quadro sinóptico seguinte. Vamos lá, pode pular. Está vendo? Esquerda revolucionária, está lá, marxista, leninista, comunista, stalinista, PCdoB, PCB novo, PCB novo, tá? E MR8, né, que foi o movimento revolucionário, que a Dilma fez parte, inclusive. Trotskista, PSTU e PCO. Gramscista, PPS, PSB. Anarquista comunista. Né? Movimento sectário, ONGs, movimento alternativos. Via campesina, maoísta ou foquista. Movimento rural, MST e outros. Socialista heterodoxo. Nascerista, o PT. Aí vem esquerda reformista, fabianista. Está lá, ó. Social-democracia inglesa, né? Fabianismo vem da Inglaterra. Né? PSD, Internacional Socialista, Social-Democracia 2, Internacional, PDT, Esquerda Clerical, Movimento da Teologia da Libertação, Esquerda Populista, Antigo Trabalhismo. Evidentemente, os partidos indicados no quadro não são únicos, não são os únicos. Há outros partidos e grupos políticos, alguns sem registro eleitoral, que compõem as esquerdas no Brasil e que poderiam ser também colocados no esquema. Ficamos apenas nesse de maior expressão eleitoral. Neutralização das trincheiras da burguesia. Estamos terminando, hein, pessoal? Para entrar aqui rapidamente aqui na parte final. De um modo superficial, mas apoiados nas indicações de Gramsci, podemos reconhecer as trincheiras do grupo dominante da burguesia brasileira, identificando-as no conjunto das organizações estatais, da sociedade política e das organizações privadas da sociedade. Indicamos apenas algumas das mais significativas: o Judiciário, o Congresso, o Executivo, o Governo, os partidos políticos burgueses, as Forças Armadas, o aparelho policial, a Igreja Católica e o sistema econômico capitalista. Vamos lá. A neutralização, se possível, a eliminação destas trincheiras é predominantemente uma guerra psicológica, mas não só esta, visando atingi-las e arminá-las, como já vimos anteriormente, por meio do, não é isso, meus amigos? Enfraquecimento pela desmoralização, desarticulação e perda de base social, política, legal e da opinião pública. Esvaziamento pelo isolamento da sociedade, perda de prestígio social, perda de funções orgânicas, comprometimento ético, denuncismo, quebra da coesão interna, dissidência interna, constrangimento e inibição por meio do patrulhamento, penetração ideológica e infiltração de intelectuais orgânicos. No modelo de guerreamento psicológico, vamos resumir a constatação das ideias, força, objetivos, da penetração cultural e os temas explorados para realizá-las. Vamos lá. Não, mais um pouquinho, para terminar. Estamos no final. Eu estou correndo aqui, não estou nem interpretando algumas palavras aí para não perder tempo. Trincheira, judiciário, instrumento de opressão, parcialidade, ineficiência, improbidade. Tá? Ideia força, tá, pessoal? Temas explorados, favorecimento dos ricos, privilégio dos burgueses, impunidade dos ricos e dos colarinhos brancos.
Eu não vou ler não, pessoal. Dá para acompanhar o quadro bem aí? Para poder acelerar aqui? Quando vocês disserem, a gente pula. Pode pular? Vamos lá. Uma continuação, é só para vocês verem como eles estão agindo, né? Como é que as coisas... As Forças Armadas, ó, ineficiência, rapidinho, só as Forças Armadas. Ineficiência, desnecessidade, ônus para o país e fascismo. Aí vem destinação, acidente de trabalho, escândalo, golpismo, ditadura, tortura. Tá ok? Vamos lá. Aí vem a Igreja Católica, tá? O anacronismo da moral cristã, a opressão moral e intelectual, aliança com o poder, celibato clerical, escândalos sexuais, é a destruição, né, que eles estão fazendo, né, querendo destruir o cristianismo, a grande verdade é essa, né, e atacam de tudo que é lado. Eles estão atacando de tudo que é lado. Pode pular, Hélio? Constituição Federal. Então vamos lá. Abre aí, Hélio, no parágrafo único do artigo 1º. Não, depois. Pode ser para encerrar. O vídeo para encerrar. Eu queria ler aqui o parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente dos termos desta Constituição. Ok? Então vejam bem, todo poder emana do povo. Então quem detém o poder é o povo brasileiro. E o poder ele é uno e indivisível. Não tem divisão, é do povo brasileiro. Entendeu? Eu vou mostrar a impropriedade vocabular que foi usada no artigo 142. Tá? Então o que acontece aqui? Todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos. Isso aí é o quê? De forma indireta. Não é isso? De forma indireta. Ou diretamente, nos termos desta Constituição, que está no artigo 14. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Quando eu falei desmistificando o artigo 1º, o parágrafo 1 do artigo 1º, eu pergunto para você o seguinte: você tem certeza que todo poder emana do povo? Vocês têm certeza disso daí? Né? Nós até podemos ter essa convicção, mas o governo que está instalado aí, ele cumpre o que está escrito nesse artigo 1º, parágrafo 1 do artigo 1º? Vocês se lembram muito bem do plebiscito de desarmamento? Não se lembram disso? O povo foi desarmado? Não foi desarmado? Foi cumprido? Todo poder emana do povo? Nós não ganhamos com quase 65%? Mas foi cumprido o quê? O Estatuto de Desarmamento está em vigor até hoje, estão tentando derrubar agora de novo. Não é isso? Então, lá. O pessoal lá está na briga para tentar acabar com isso. Como o Ribas falou num bate-papo, eles fizeram o quê? Aumentaram a burocratização assustadoramente para conseguir uma arma. Uma das formas. Né? Pagaram e muitos nem receberam. Isso foi no governo Lula. No governo Lula. Né? Oi? Então é isso aí. Vamos lá, então, entrar no artigo 142 logo. Pode pular o 14º? Vamos para o 142. Aí está mostrando plebiscito, referendo, iniciativa popular, né? Que a soberania popular será exercida pelo FRUFAG. Vamos lá. Vamos pular. Pode pular que a gente já viu. E ainda, além disso, teve também as 10 medidas contra a corrupção. Né? Que eles detonaram as 10 medidas contra a corrupção, que foi o quê? Iniciativa popular. Foram mais de quase 2 milhões de assinaturas. Entendeu? Que eles desrespeitaram, logicamente, porque não é conveniente. Né? E eu vou mostrar por quê. Aí eu vou para o artigo 142 da Constituição. Está lá. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes. Olha lá. Instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E aí vem o mais importante. E destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. E, por iniciativa de qualquer destes poderes, da lei e da ordem. Meus amigos, o poder não é do povo brasileiro? Por que eles usaram essa impropriedade vocabular dizendo que os poderes constitucionais
Falou em poderes constitucionais, a garantia dos poderes constitucionais? Não. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, isso foi uma impropriedade vocabular. Porque, na realidade, eles exercem uma função. Função legislativa, função executiva e função judiciária. E não poder. O poder é único e indivisível, é do povo. Foi o povo que colocou todos eles lá. Todos. Entendeu? Então, o povo é que detém o poder. E aí, para fechar, eu fui ler a Lei Complementar 97, que eu estava conversando com o doutor Ribas, num bate-papo, né? E aquela lei, ela é inconstitucional. Porque, vejam bem, essa Constituição, por que eu digo que essa Constituição aqui, ela é uma Constituição socialista, caminhada até para um comunista mesmo? Porque uma Constituição que tem mais normas de eficácia contida do que normas de eficácia plena, o que é isso? A norma de eficácia plena, eu leio o texto e não precisa de regulamentação. Já tem valor no mundo jurídico. Está entendendo? Eu preciso regulamentar a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais? Precisa ser regulamentado isso daí? Então, eles colocaram o artigo 97, aliás, a Lei Complementar 97, justamente para amarrar as Forças Armadas. Entendeu? Isso tudo aí, muitas dessas coisas, mas por quê? Porque são governantes do crime. A luta do país hoje é contra o crime político institucionalizado. Entendeu? Esse pessoal que eles chamam lá no Rio de Janeiro de crime organizado, aquilo é a ponta. É a ponta. Eles não são o núcleo. O núcleo está no poder do Estado. Entenderam, meus amigos? O núcleo está nas 4 esferas de governo e nos 3 poderes da República. Está lá na esfera municipal, na esfera estadual, distrital e federal. E nos 3 poderes da República. Executivo, poderes não, função legislativa, executiva e judiciária. Entendeu? Então, para fechar, porque a correria é grande, tem muita coisa para falar, vou falar aqui 2 horas. Né? Eu vou encerrar aqui, eu não vou nem colocar no quadro. Eu vou falar para vocês o seguinte. O Modesto Carvalhosa, que é um jurista conhecido, ele fala o seguinte: o Brasil precisava hoje, para resolver democraticamente a sua situação, de uma Assembleia Nacional Constituinte. Aí eu pergunto para os senhores o seguinte: com o poder na mão que os homens têm em Brasília, nos estados, nos municípios, nós vamos conseguir fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para afastá-lo todos eles do poder? Se criar uma nova Constituição, a gente tem condição de fazer isso, pessoal? Então, isso aqui eu risco, eu meto X. Aí eu vou lá para a segunda opção. Qual seria a segunda opção? A segunda opção seria as eleições de 2018. As eleições de 2018. Aí eu pergunto para os senhores o seguinte, não é o Tony que está falando. A lei do voto impresso foi aprovada? Foi aprovada. Foi aprovada. Ela foi feita pelo Congresso, foi aprovada. E é sancionada pelo presidente da República. Aí eu pergunto aos senhores o seguinte: quando eu falo que os 3 poderes da República estão contaminados, eu não estou falando de graça. O STE quer que o voto impresso ocorra nas eleições de 2018? Eles querem isso? O Gilmar Mendes quer isso? Está entendendo o que eu estou falando? Aí eu vou lá para as urnas eletrônicas, que já foram mais do que sabatinadas por vários especialistas, doutores da USP e de várias universidades desse país, que já comprovaram que o seu sistema, seu software, é facilmente manipulado. E houve fraude nas eleições de 2014. Não é isso? Embora tivéssemos 2 bandidos concorrendo. Né? 2 bandidos concorrendo. Então, as urnas eletrônicas são confiáveis para se mudar, né? O Estado democrático verdadeiro, se implementar a democracia, nós temos confiança no nosso voto?
Temos certeza que ele está indo para a pessoa que nós estamos votando? Não temos. Então eu risco as urnas eletrônicas. Aí eu vou, meus amigos, para o STF, Supremo Tribunal Federal. Poxa, eu não vou ter tempo. Eu separei aqui cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal para falar sobre eles aqui. Só para vocês verem como eles chegaram lá. Entendeu? Todos eles são comparsas, estão num grande conluio com o sistema político criminoso que está em nosso país. Quase todos eles devem favores à classe política desse país. O Fux teve a filha dele, tá certo? Me ajuda, Ribas. Aprovada para desembargadora federal, não é isso? Quinto Constitucional. Foi indicada e foi aprovada. E quem agora está dirigindo o STE? O Fux. Tá certo? Assumiu o STF, o Superior Tribunal Eleitoral agora, né, em fevereiro. Aí nós vamos lá para o outro, o Marco Aurélio, que infelizmente se formou na mesma universidade que eu e o Wagner, na Nacional de Direito, e eu na época fui assistir uma palestra com esse cara. Choro até hoje por isso. Fui assistir uma palestra do Marco Aurélio, não sabia nada que estava acontecendo no Brasil. Só segurei a onda do Wagner lá para ele se formar, porque ele já estava brigando e eu não tinha o conhecimento que ele tinha. Aí o que aconteceu? O Marco Aurélio também teve a filha dele, indicada para desembargadora, não é isso? Do Quinto Constitucional também. Nunca tinha sido, né? Aí nós vamos lá rapidamente para a indicação do Dias Toffoli. São 2 pressupostos legais para você ser indicado para ministro do STF. Um é reputação ilibada. Ele tem 2 processos correndo contra ele no Supremo Tribunal Federal que ninguém julga até hoje. 2. E a outra, notório saber jurídico. Ele tem algum notório saber jurídico, Fux? O Dias Toffoli? Nenhum, nunca escreveu um livro, não passou em lugar nenhum, em concurso nenhum. Ele era advogado do PT. Advogado do PT e foi indicado pelo PT, né, para assumir o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não vou falar o resto, senão o Tomé vai comer meu fígado, né? E o Lewandowski, cara, a mãe do Lewandowski trabalhava, né, para a família. A mulher do Lula trabalhava para a mulher do Lewandowski. É isso? A mãe, né? Para a mãe, né? E aí, o Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que exerce a função de Estado. Ele representa o Estado, ele representa o poder político e o governo. Poder político e o governo. Tá certo? Ele não representa o Estado como ele deveria de representar. Porque, meus amigos, se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal consciente das suas funções de Estado, ele, com certeza, resolveria o problema da nossa democracia, porque daria segurança no direito. Perfeito, Ribas? Entendeu? Então, aí, o que eu faço com o Supremo Tribunal Federal? É que eu não coloquei esse trailer aqui. Outro X. Aí sobrou o quê? A intervenção. Sobrou a intervenção. Porque quando a gente fala em intervenção, as pessoas ficam com medo. Porra, medo de quê? O último reduto democrático de um país é o seu exército, para garantir a soberania, segurança nacional e o verdadeiro Estado democrático. É o exército brasileiro. Não existe outra, pessoal. Ele sai daqui do meio da gente. Ó. Quantos aqui devem ter filhos aí militares? Eu tenho o meu, que é corveta da Marinha. Entendeu? E outros têm vários. Quantos? Vários. Agora, o que é a intervenção? A intervenção é apenas para se fazer uma depuração. Nós não estamos querendo que as Forças Armadas fiquem eternamente no governo do país. Não é isso que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo uma depuração. Porque eu quero saber dos senhores o seguinte, hoje aqui teve palestras maravilhosas. Meu amigo que veio lá de Alagoas, excepcional palestra. Todos aqui, né? Todos aqui, talvez a mais fraca seja a minha. Né?
Talvez a mais fraca seja a minha, mas eu não estou preocupado se é forte ou fraca. Eu estou preocupado com a mensagem. A mensagem que cada um deu aqui. Entendeu? Então, nós estamos aqui, como ele falou, problema do islamismo, da imigração, o que o Wagner colocou. Cara, nós somos acharcados há décadas nesse país. Eu era garoto, né? O Brasil, eu cheguei aqui, eu estou aqui hoje com 2 cursos superior e uma pós, agradeço, rezo 10 Ave Maria para o governo militar. Porque nesse país tem que ter uma divisão de águas, ó. Governo militar e governo civil. Porque daqui para cá só houve destruição de tudo, dos valores, meus amigos. Os valores, entendeu? Aqueles valores da família, o valor da educação, né? Olha, eu sei o nome da minha professora até hoje. Por que isso? Tony, escreve lá no quadro, 200 vezes. Não devo jogar bolinha de papel na sua colega. 200 vezes. Se for fazer isso hoje, tu vai até preso se bobear. O professor vai preso. Entendeu? E eu estou aqui, lembro do nome da dona Ilka até hoje, que eu não sei nem se ela está viva. Minha professora da 5ª série primária. Está entendendo? Então, quer dizer, hoje se criou essa coisa toda, que o nosso amigo colocou aqui e outros, né? Essa segregação da sociedade, negro contra branco, homossexual contra heterossexual, né? Movimentos, tudo mais. Não, nós aqui respeitamos todo mundo. Nós de bem respeitamos todo mundo, só não queremos o quê? Que a coisa venha aqui embaixo nas nossas crianças. Entendeu? A anarquia. Nós não queremos isso. Nós queremos a verdadeira... Cadê aquela nossa bandeira? Dá para colocar aqui, meu amigo? Aquela bandeira bonita aí? Nós queremos, para encerrar aqui, isso que está escrito aqui, ó, nessa bandeira maravilhosa, que eles tentam destruir a todo tempo. Olha lá, nossa ordem e progresso restabelecida. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos continuar lutando. E um recado, os intervencionistas desse país, os monarquistas, têm que parar com a briga. Recado que está sendo gravado. Por quê? Vocês dois, esses 2 grupos, são grupos, assim como os demais brasileiros patriotas, né, que não são monarquistas nem intervencionistas, aqui tem muitos também, que pensam no Brasil. Nós temos que esquecer muitas diferenças para brigar pela nossa nação. A forma de governo, isso a gente discute depois. Primeiro vamos salvar o Brasil. Entendeu? Precisamos da união de todas as forças patrióticas do país. Entendeu? É isso que nós precisamos. Um abraço. O ex-deputado e ex-assessor do presidente Vamos Michel ouvir aqui, Temer, por favor. Rodrigo Rocha Loures, foi preso em Brasília. Acontece no nosso Formaram país. uma organização criminosa. Todos eles faziam parte do chamado PMDB na Câmara. Tem 2 pessoas que eram cabeças-chefe, Michel Temer e Eduardo Cunha. Sem essa relação, a Polícia Federal disse que a organização criminosa não iria funcionar. Em Brasília, o presidente Michel Temer convocou pela manhã os Conselhos da República e da Defesa Nacional para explicar os motivos que levaram o governo a decretar a intervenção no Rio. Ele denunciou ao Supremo 7 integrantes da cúpula do PMDB pelo crime de organização criminosa. Estão todos eles aqui. A intervenção foi aprovada por unanimidade. 50 milhões teriam ido para o senador Aécio Neves. O governo não deu dados suficientes, como, por exemplo, o aumento no número da criminalidade ou também valores de recursos necessários que justifiquem a intervenção. Esse número é gigantesco. Eles faziam parte de uma organização criminosa que recebeu mais de 860 milhões de reais de propina. O procurador Rodrigo Janot pede a condenação e a prisão dos 7 denunciados. As ações para a intervenção vão ser colocadas em práticas depois que o decreto da intervenção for aprovado pelo Congresso. Também denunciou a cúpula do PT por organização criminosa e acusou a cúpula do partido de pegar R$1,5 bilhão de reais. José Serra, do PSDB. O senador recebeu na Suíça o equivalente a mais de 10 milhões de reais pelas construções da linha 2 do metrô, do Rodoanel. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, citou a possibilidade de medidas complementares para dar mais agilidade às ações de intervenção. O ex-presidente Lula aparece
na denúncia como chefe e grande idealizador do esquema. E, em seguida, a ex-presidente Dilma Rousseff vem como a grande negociadora na compra de apoio junto com os ex-ministros. Marcelo Odebrecht afirmou que não conhece político eleito no Brasil sem o Caixa 2. Ele exemplificou, por exemplo, a expedição de mandados coletivos contra criminosos. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi outro ex-presidente citado nas delações da Odebrecht. Vamos colocar as cartas na mesa. Esses mandados não especificariam o número de uma casa ou o nome de uma rua em que a polícia estaria autorizada a entrar para fazer busca, apreensão ou até mesmo prender algum bandido. É importante lembrar que a primeira denúncia apresentada em junho contra o presidente da República por corrupção passiva foi suspensa por decisão da maioria dos deputados. O ex-presidente Lula foi apontado como líder do esquema. E dessa forma, os militares teriam mais liberdade de movimentação para caçar os bandidos. Gedel é apontado como um dos arrecadadores do PMDB de Temer. Operava com a JBS, usava o doleiro Funaro e sabe muito sobre os esquemas do partido. Sabe-se que é muito difícil descolar Gedel da imagem de Temer, amigo e até poucos meses ministro do governo Temer. Bem próximo do gabinete presidencial, como os outros PMDBistas, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. O grupo político comandado por Temer atuou para obstruir as investigações da Lava Jato e que esse núcleo teve como financiador Joesley Batista. 3 dias se passaram desde o anúncio oficial da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. E dessa forma, os militares teriam mais liberdade de movimentação para caçar os bandidos. Vovó, vovozinha. Quem bate sem ordem minha? Sou eu, vovó, Chapeuzinho. Meus amigos, só para encerrar, tomei 1 minuto, eu queria dizer a vocês o seguinte. Com tudo isso que está mostrado aí nesse vídeo aí, tudo isso que está mostrado, eles dominam todas as instituições desse país. Todas, entraram em todas elas. Aqui foi falado do MEC, minha esposa é professora. Cara, a escola dela é uma escola modelo na Ilha do Governador, Mendes de Moraes. Está destruído. Destruído por Gramsci, por vários professores doutrinadores que usam os alunos como idiota útil. E eles também são. Né? Eles também são. Então, com tudo isso que foi mostrado aqui, vocês viram algum político preso? Tem alguém preso aí? De grande porte? O que o Supremo Tribunal fez com Cunha? Sentou a cipa nele, né? Meteu o pau no Cunha, porque o Cunha era descartável. E o Aécio Neves, que conhece tudo? O Cunha também sabe. Mas eles aí jogaram o Aécio Neves para o Congresso do Crime, e o Congresso do Crime anistiou e deu o mandato de novo para ele. Então, quer dizer, nós estamos assim, né? O Supremo Tribunal Federal não é confiável, o Superior Tribunal Eleitoral não é confiável, o STJ também não é confiável. Quer dizer, nós temos problemas sérios nos tribunais superiores desse país, né? Temos vários problemas na justiça brasileira, né? De excesso de salários e uma série de outras coisas. Quer dizer, o Brasil hoje só tem uma instituição ainda que é respeitada pelo povo brasileiro. São as Forças Armadas desse país. E elas estão lá pela sua destinação constitucional para atuar em favor do povo brasileiro e não do crime organizado. Elas não podem representar o Temer e nenhum deles aí que fazem parte do crime organizado. É só isso aí. Um abraço, obrigado. Lameque, posso chamar o Lameque aqui para entregar o livro? Lameque, esse livro aqui, vou pedir para o doutor Ribas assinar, Wagner, se o meu amigo também, os palestrantes quiserem assinar, quer fazer uma... Tem uma caneta aí na mão? Alguém tem? Eu queria também... Quem, por um acaso, não tem uma bandeira do Brasil para ir nas manifestações? Vou dar aqui para o meu amigo aqui, uma. Ó, dá uma aqui. Vou dar uma aqui. Hein? Ah, tem uma camiseta aqui. Uma camiseta aqui, quem não tem? Vou dar aqui para o meu amigo que trabalhou para caramba aqui, rapaz, fotografando a gente.
Quem mais? Eu tenho mais uma. Vou dar para ela aí. Cadê aquela que você usou, Wagner? Aquela minha. Essa aqui? Essa é a minha? Que você usou? Ó, essa aqui é a que eu uso no Hangout dos Patriotas do Brasil, toda quarta e sexta. Estou te dando de presente. Tá certo? Beleza. Ah, é? Então, obrigado. Obrigado. Não, a gente no Hangout dos Patriotas, a gente fala o seguinte: nós lá só pedimos uma colaboração diretamente no Hangout, a gente não pede em grupo, quando a gente precisa fazer algum ato. E hoje aqui eu queria agradecer, não sei se está sendo transmitido ainda, lá para a Itália, na China, a minha amiga Ana Leitão, né, que nos ajudou com uma pequena colaboração, né, para o evento. A minha amiga Edna, que trabalha na Itália, e o seu Vitório, que ela toma conta do seu Vitório italiano, que eu sou neto de italiano também. Então eu queria dar um abraço na Edna, né, e na Ana Leitão, que nos ajudaram, somaram aqui também com um pouquinho do Tony, para ajudar aqui no nosso simpósio hoje aqui. Tá? E eu recomendo a vocês esse livro, né? Ele está em PDF. Já baixaram ele em PDF, eu vou divulgar ele, né, em PDF. E aquele livro, né, que o Lameck é Política, Ideologia e Conspirações. Vale a pena ler, hein, pessoal? Tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus. Deus, pátria e família, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado pela tolerância, meu amigo Tomé.